Olá maltinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estou para falar aqui sobre Kimetsu, mas não pelas melhores razões, vamos pôr dessa maneira. Portanto, para quem não sabe, recentemente saiu aqui o filme em Portugal, praticamente ao mesmo tempo que saiu no Japão, do especial do Ashira Training, né, que é o próximo arco do Kimetsu, que por si só não faz muito sentido porque é que eles decidiram fazer uma temporada que ainda não disseram quantos episódios são, apenas que vai sair uma nova temporada, que eu presumo que seja no mínimo 11 ou 12 por causa do time slot, mas eu não sei ao certo como é que eles vão fazer isso funcionar, porque o arco supostamente é super pequeno, embora eu não tenha lido, pelo que eu entendi eles são tipo 9 capítulos ou 10 capítulos, e alguns deles já foram adaptados apenas e só no primeiro episódio, que é o que eu vou falar aqui um pouquinho. Portanto, acho muito esquisito este tipo de marketing, é um bocado estranho, do ponto de vista lógico. Claro que de um ponto de vista de money, é óbvio que a Aniplex vai espremer esta vaquinha até não dar mais, obviamente. Ainda por cima o mangá é bem curto, portanto, a seguir a este arco é o último, então é perfeitamente normal que eles estejam a tentar dar milk o máximo possível, é compreensível. Mas como eu estava a dizer, ele saiu em Portugal e eu, não tanto pelo anime em si, porque eu já gostei mais do que neste momento gosto, muito sinceramente. Cada vez que eu vejo as coisas, cada vez que eu revejo, porque estes filmes fazem questão de eu rever os episódios, o episódio final, cada vez que eu revejo uma coisa, eu acho que essas coisas menos fazem sentido e menos eu gosto. Portanto, não é fácil. Mas eu também, numa tentativa de ajudar um pouco a indústria, porque, ou seja, indústria no sentido de os cinemas portugueses trazerem mais filmes, que eu espero que tragam o do Haikyuu, porque esse sim é aquele que eu quero ver nos cinemas. Mas Kimetsu também tem algumas coisas interessantes. Eu, por exemplo, fui ver o anterior também, porque teve aquela cena no castelo, com a casa e tudo mais, que ficou sensacional. A parte dirigida pelo Terau, aquela parte toda a virar, e no cinema, com a soundtrack e tudo, foi uma experiência muito boa, muito satisfatória, e bem melhor até do que o equivalente do episódio, que eu vi depois também, mas bem melhor no cinema. E então foi um bocadinho dessa expectativa, também de ver, então, numa tela grande, e também lá está, apoiar um pouco e trazer mais filmes de anime para Portugal. Só que, foi muito mau, foi muito chato, muito chato. Eu já sabia que eles iam fazer o último episódio da última temporada e depois sim o primeiro episódio desta nova temporada, que seria de 1 hora. Que nunca é 1 hora, são tipo 40 minutos, porque eles quando falam 1 hora nas televisões japonesas estão a incluir a parte da publicidade toda. Portanto, 1 hora normalmente são 40 minutos, é mesmo assim. Sempre que aparece um episódio de 1 hora, especial episódio de 1 hora, 40 minutos. 40 minutos, ok? Portanto, eu já estava à espera disso, mas logo no início, logo a primeira coisa é logo um recap desde a primeira temporada, tipo, foram para aí, sem brincar, 10 minutos a fazer recap. Mano, mas eu já sei, eu já vi isso tudo, não precisas me estar a fazer o recap. Eu entendo que possa ser alguém que realmente do nada vá lá ver e nunca tenha visto nada, mas eu acho muito esquisito alguém que vá simplesmente ver sem nunca ter visto. E não é propriamente aquele recap que vai contextualizar assim tanto quanto isso, porque há muitas coisas que ficam de fora. Portanto, aquele foi um recap até relativamente rápido, mas foram 10 minutos só para encher linguiça, para aquilo que parece que fica maior e que pronto, eu até me coço. Portanto, tivemos esses 10 minutos, sei lá, mais ou menos, de recap, e depois tivemos o último episódio da terceira temporada, da parte final da luta do Tanjiro contra o Antengu, acho que é Antengu que ele chama, e a parte da Nezuko, que a Nezuko conquistou o Sol e que o Muzan ficou todo putaço e descobriu que antes de se comer a Nezuko, I guess que pode conquistar o Sol também. E eu por acaso levei spoiler do porquê da plantinha azul e eu prefiro não falar sobre isso, porque é um spoiler, portanto que bem que possam estar a ver, é um spoiler, não vou falar, mas nossa, que... Ok, é assim, é o que é. Portanto, tivemos então essa parte final do episódio e depois, então, passado isso, passado até 40 minutos, porque aquele episódio foi maior que o normal. Portanto, depois tivemos um intervalo, o intervalo, fantástico. Eu tive até o intervalo sem ver nada de novo. E depois do intervalo, o início ainda era a parte final do outro episódio, porque é aquela parte do backstory do Muzan, quando é que ele se transformou, porque é que ele se transformou, que também não explica grande coisa. Simplesmente tu tens que aceitar que ele bebeu um remédio e esse remédio transformou num demónio, porque aceitas, I guess. E para falar já agora do que eu estava antes, mano... Como é que eu ia dizer isto? Aquelas partes do Tanjiro, eu nem tinha muito bem reparado nisto na altura que vi, mas agora que eu reparo ainda é pior. O Tanjiro conseguir utilizar, de certa forma, o poder, entre muitas aspas, do Zenitsu, estando com a perna toda partida, e usou para aí umas 3 vezes, fenomenal, eu acho fenomenal.
fenomenal, fantástico. É que eu notei mais isto nesta segunda running, é que eu estava quase a adormecer essa parte, sinceramente. Depois veio o episódio novo e aí, pronto, começa logo com uma cena até minimamente interessante, que apresentam-nos o Bro da Cobra e o Sanemi, o Bro do Vento. Até de facto interessante ver principalmente eles em ação. O problema é, o Ufotable meio que também já deixou o projeto de lado, porque claramente, além do Sotozaki ser um diretor bastante, como é que eu ia dizer, limitado no que toca às cenas de ação, claramente o episódio parece que foi todo storyboardado por ele, porque todas as cenas de ação que aparecem, inclusive há uma partezita que aparece do trailer até, eu não vou estar aqui com grandes coisas a nível visual, malta, porque o episódio ainda não saiu, então eu não posso estar aqui com grandes coisas visuais, portanto, vão olhar para a minha cara, não é assim muito bonita, mas é o que é. E portanto essa cena é muito, mas muito storyboard do Sotozaki. Portanto, as cenas de ação que tem no início, que é essa parte do castelo, que temos basicamente o Sanemi e o Bro da Cobra a invadir um castelo cheio de demónios para resgatar uma mulher, eles, pronto, os ataques são tipo um PowerPoint, com efeitos fancy. E o problema é que a maioria das pessoas vai cair por causa da era digital, que eu adoro, e eu acho a fotografia do Terao muito interessante, a composição muito interessante, só que normalmente isso é aliado a boa animação, coisa que definitivamente não aconteceu neste especial. Não tenho uma única cena de ação que eu mereça estar aqui a mencionar. Não tenho, simplesmente não tenho. Porque eu nem sei se tem algum animador de ação, propriamente dito. Eu estava a ver os créditos, pá, não tive a ver com muita atenção, porque eu estava a ouvir uma música que foi o remix, da opening anterior, que até estava visto, por acaso. Mas eu não prestei muita atenção aos créditos, mas eu tenho a certeza absoluta que não teve nenhum animador de ação como deve ser. E se teve, Deus me livre, coitado, porque ter que fazer os storyboards do Sotozaki não é fácil. Não é fácil. E o que é que eu quero dizer com isto do storyboard do Sotozaki, que vocês muitas vezes me ouvem a falar? É basicamente os ataques literalmente serem uma cópia literal do mangá. E então fica muito estranho, porque muitas vezes vocês veem no mesmo plano, ou seja, a câmara postada, e depois vocês veem tipo só tipo traços. Tipo, por exemplo, há um ataque que é do Bro da Cobra, onde vocês veem a cobra a fazer isto, e depois aparece o fuxiu, não sei como é que ele se chama, aparece tipo, de repente, tipo, como é, mano, é aquilo é tipo no mesmo plano, eu nem vos consigo explicar isto sem vos mostrar, porque é tão mau, mas nós já temos cenas destas, por exemplo, uma cena na pré-temporada do Sotozaki, onde tem a parte do Tanjiro com o dragão, que vocês só veem tipo um plano de cima e ele a fazer isto, que foi horrível. Tivemos também a cena do Tanjiro na última temporada, que foi melhorzita, mas mesmo assim, storyboard do Sotozaki, que foi meio que salvo pelo Abe, mas também é um bocado, é pouco, como é que eu ia dizer, inspirado, vamos pôr assim, é pouquinho inspirado, vamos ser simpáticos, pouco inspirado. E portanto, as cenas de ação foram muito Sotozaki-like, e eu tenho a certeza absoluta que foi ele que fez o storyboard, embora não tenha muito estado atento aos créditos, quase certeza absoluta que foi ele. E portanto, tirando essa cena no início, depois tivemos, eu diria, com uns 20-25 minutos de comédia parva. Muitos gritos. O Zenitsu a gritar, a Kanroji a gritar, o Inosuke a gritar, o Tanjiro a gritar, o Bro da Espada a gritar. Toda a gente grita, mano, eu vou gritar também. Então... Eu no início até me metia piada porque era só o Zenitsu que gritava praticamente. E até tinha alguma piada, eu até dava umas gargalhadas aqui e ali. Mas eu estou tão cheio daquele tipo de comédia que eu só estava no cinema, nunca mais acaba isto. Isto nunca mais acaba. É que eu até gosto que tenha o Slice of Life, eu gosto que haja interação entre os personagens, só que, a comédia é tão forçada e tão pouco substancial que eu... Até me mexeu na orelha, Portanto, o objetivo aqui é, eles basicamente, os Ashiras, tendo em conta que o Muzan veio atrás da Nezuko, né, porque ela conquistou o Sol, então o Muzan quer conquistar o Sol também. Basicamente os Ashiras estão agora perto para fazer um treino, eles querem falar entre eles, né? Vou fazer um treino para treinar todo tipo de hunters, né? Todo tipo de caçadores de demónios, porque vai ser preciso o poder de toda a gente, mesmo por mais filler que eles sejam, basicamente. E então, cada pilar ficou encarregue de diferentes tipos de treinos, ok? Um dos que ficou fora foi o Tomioka, porque eu entendi o drama que deveria ter seguido logo a seguir às cenas, perto do final, não aconteceu, porque acho que eles cortaram para dar um género de cliffhanger com aquela cena da Tamayo, que foi convidada por aquele corvo para acontecer uma certa coisa, que eu não vou estar aqui a dar spoiler porque I guess que não é necessário, mas não é assim nada demais. Mas pronto, acabou com a cena da Tamayo
E portanto eles cortaram essa parte do Tomioka, que eu achei que poderia ser algo interessante, porque é que o Tomioka se recusava a treinar, né? Eu fiquei um bocadinho intrigado, deve ter a ver com o sábito talvez, não sei, mas algo desse género. Sei que o Tomioka meio que ficou de lado, o seu elo depressivo de sempre, foi-se embora enquanto que os outros estão a treinar toda a gente, incluindo o Tanjiro, o Zenitsu, o Inosuke e os outros todos. Só que pronto, lá está, a ideia é interessante, um training arc assim curto, ou seja, não ser muito dragged, só que depois desta comédia matou-me toda. E eu já estava cheio, eu estava mesmo, posso ir embora. Só que eu não queria ir embora porque paguei 7,5€ e estava a ver com a minha namorada também, e ela também não estava a achar muita piada, acredito, à parte da comédia, porque realmente não estava, e foi tenso, muito tenso. A parte final foi a mais interessantezinha, que tivemos uma parte também do Kagaya, né, do bro, do líder dos pilares, que também foi algo interessante e gosto de ver sempre que ele fala, porque a voz dele é muito boa de se ouvir, mas gosto bastante das interações que ele tem, acho que é uma personagem que podia ter sido muito melhor explorada, infelizmente ele está quase a morrer, portanto acredito que vai bater as botas sooner or later. E a parte final foi toda também ok, não vou estar a dar spoilers, mas se quiserem depois vão ver, I guess. Isto vai ser o primeiro episódio da 4ª temporada, portanto, either way, estou muito curioso para ver o que é que eles vão fazer. Se vão fazer tipo só 4 episódios, ou se vão mesmo 12 episódios somehow, de alguma maneira conseguir prolongar aquilo, até porque alguns, 3 ou 4 capítulos já foram adaptados. Um pace muito lento, porque 40 minutos a adaptar 4 capítulos é mesmo, é por cima semanais, nossa senhora, um pace muito lento. Mas de qualquer maneira, espero que tenham gostado deste meu vídeo, um bocadinho mais de rant. É um bocadinho um vídeo um pouco diferente do normal do que eu faço, mas eu realmente começo a perder a fé e é que, para mim, sendo um fã incrível do Ufotable e principalmente de toda a gente que lá trabalha, tirando o Sotozaki, decepciona-me um bocadinho com um projeto que outrora ainda tinha algum tipo de direção interessante pelo Suhara, pelo Shirai, pelo Miura, acaba por estar a cair imenso no Sotozaki. O Sotozaki sempre foi bastante presente, só que está complicado de assistir isto, somos sinceros. Mas, malta, a 4ª temporada está perto de vir e, portanto, depois vocês vão ver e realmente quando sair, caso não vão ver nos cinemas, que se calhar não vale a pena irem, muito sinceramente, só se quiserem mesmo apoiar, como eu no caso, apoiar para virem mais animes para filmes para o cinema, se assim for, vão ver, senão não vale muito a pena, principalmente os bilhetes são caros. Portanto, malta, obrigado por terem visto e vejo-vos em abril quando falar novamente de Kimetsu. Não, vocês vejam-vos no próximo vídeo sobre Kimetsu, é que se calhar só em abril que devo comentar alguma coisa que chama mais a atenção, I guess. Não sei se vai chamar muita coisa a atenção, eu não sei qual é que vai ser o formato, se vão começar já a adaptar o próximo arco, eu não sei de nada. A opening, a música da opening é muito boa, eu gosto bastante da opening, por acaso. Da parte visual não, a parte visual é pior de todas. É Sotozaki num nível muito inferior. O Sotozaki é mau, mas mau, passam. Mas nesta opening ele excedeu-se pela negativa. O meu nome é Kaiser, fiquem bem. Tchau, tchau.